Boa tarde, quinto ano, turma 502. Como vocês estão? Bem, graças a Deus, né? Vamos lá? Hoje, dia 4/5/2020, segunda-feira. Professora Fátima Rocha, a nossa matéria é História. O nosso assunto hoje é a mineração no Brasil. Vamos lá? O descobrimento de ouro e pedras preciosas no Brasil e o trabalho nas minas estimularam o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do país. A extração desses minérios era feita em grande parte por pessoas escravizadas de origem africana, que trabalhavam por muitas horas e em péssimas condições de trabalho. A mineração no Brasil colonial, vamos lá. A época da mineração no período colonial abrangeu basicamente o século XVIII, com o seu apogeu entre 1750 e 1770. A mineração dos anos 700 foi desenvolvida a partir do ouro de aluvião, tendo como características o baixo nível técnico e o rápido esgotamento das jazidas. A expansão territorial do Brasil ocorreu nos primeiros anos após a colonização do país pelos portugueses. Ou seja, colonização significa ocupação, povoamento. Os bandeirantes foram os protagonistas desse período, ou seja, eles foram os primeiros, foram os personagens principais. Ao saírem em expedições, ou seja, ao saírem em caravanas pelo interior do Brasil em busca de metais preciosos e resgate de escravos foragidos. A primeira expedição colonizadora foi chefiada por Martim Afonso de Souza em 1532. E ele fundou o seu primeiro povoamento, que chamou-se Vila de São Vicente. O primeiro ciclo econômico constituiu-se da exploração do pau-brasil, cuja madeira avermelhada permitia a produção de corante vermelho. O ouro achado em Minas Gerais era chamado de aluvião ou ouro de lavagem. Esse ouro era encontrado nas margens dos rios, em pó ou em pepita. Para o garimpeiro tirar o ouro do rio, ele utilizava uma vasilha grande chamada bateia. O minerador colocava cascalho, areia e argila dentro da bateia, mexia tudo até encontrar pedrinhas pequenas de ouro. Como os instrumentos de mineração eram baratas, essa atividade atraiu muita gente para Minas Gerais. Aí, em 1702, o rei de Portugal criou a Intendência das Minas, que era uma instituição que tinha como missão regular a atividade mineradora naquela região. A ideia era garantir o pagamento de impostos para Portugal e também combater eventuais contrabando de ouro.
Portugal precisava desse dinheiro, desse ouro, para poder aliviar a crise no país. A intensa migração para a região das Minas ficou conhecida como Corrida do Ouro. No início, as pessoas que partiam para essa região costumavam se reunir em arraiais, que eram pequenos povoados temporários de trabalhadores. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins de suas moradias e com outros problemas como a falta de alimentos. Vamos lá. Nas regiões de mineração, havia poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo de lavoura, ou seja, a plantação. Dessa maneira, quase todos os alimentos precisavam ser trazidos de outros lugares, o que tornava seus preços muito altos. Essas mercadorias, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia, transportadas no lombo de mulas por comerciantes conhecidos como tropeiros. Aí os tropeiros abriram caminhos que permitiram o maior contato entre as regiões da colônia. E ao longo desses caminhos, formaram-se núcleos populacionais que, posteriormente, tornaram-se cidades. A maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes escravizados que realizavam diversos tipos de trabalho, como a extração de minérios e serviços domésticos. Havia um grupo de pessoas livres formado por funcionários públicos, comerciantes e outros trabalhadores como alfaiates, sapateiros e pedreiros. Em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. No porto do Rio de Janeiro, era feito o embarque para Portugal do ouro extraído na região das Minas. Dessa maneira, com a sede do governo nessa cidade, a coroa portuguesa podia exercer um controle maior sobre o embarque e a cobrança de impostos sobre o ouro. Com isso, eu vou deixar uma atividade para casa. Vamos trabalhar a página 249 até a 252. Número 1, vocês vão completar as lacunas com as palavras do quadro abaixo. Número 2, vocês vão observar a imagem e escrever um breve texto sobre ela. O que vocês veem? O que está relacionado com o assunto que nós estudamos. Na página 251, vocês vão ler a 250 para responder a 251. Ela começa aqui, ó, A, B, C na página 250. A letra D está na página 251. O que vocês farão? Circule na pintura acima os detalhes A, aí você vai ler o detalhe A na página 250, o B, o C e o D na página 251. E vocês vão colocar as letrinhas correspondentes, tá? Na página 252, leia o texto e depois responda as questões. O número 2, qual era a condição de trabalho das pessoas escravizadas nas minas? Então, qualquer dúvida, releiam o assunto para responder as atividades que nós faremos a correção na próxima aula, tá bom? Ficamos por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.